Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira de bola que rola daqui um pouquinho. Por isso, nosso Dois Toques antecipando um pouquinho o seu horário e também mais compactado hoje. Vamos até às 21h30, porque daqui pouquinho rola a bola lá em Bagé, onde o Inter começa aí com o Tolima, o primeiro jogo querendo a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O Internacional é foco total nesse jogo e o Grêmio e Caxias vão no sábado para a disputa do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Flávio Fiorin, Giovanni de Oliveira, que segue aqui nos nossos estúdios, depois de participar do Virando o Jogo, e Calil sempre também nos dá a honra e o prazer de estar aqui conosco. Bom, o Internacional já definido, escalado e com duas surpresas. O Wendel começa jogando e o Marcos Guilherme também, né? Marcos Guilherme. E o Sem Bruno se mantém no lugar do Moisés. Moisés fora, o D'Alessandro no banco. Mas o Wendel é por lesão do Moisés. O D'Alessandro, dentro daquele seu projeto, planejamento internacional, evidentemente que veio do jogo aí contra teve na terça-feira retrasada lá o jogo contra a Laú, o Inter garantiu a sua classificação, depois veio o Grenal, um jogo desgastante, a viagem longa também, eu acho que é por aí. E vamos ser claros, no Grenal foi o melhor homem em campo e cansou. Não tem mais condições físicas para 3 jogos seguidos. Não sei se não teria, condições de 3 jogos, mas isso já não é nenhuma Mas poderia novidade. sair jogando. Não é nenhuma novidade. Eu acho que essa modificação também significa uma leitura que deve ser feita, ou seja, vai passar a ter um homem de velocidade, né? É isso que o Paulo Guerreiro não tem tido no ano passado. Essa formatação dele de colocar o D'Alessandro como segundo atacante também, né, acaba não sendo esse homem que dá assistência aí ao Paulo Guerreiro. E esse jogador de velocidade é o Marcos Guilherme, que eu acho que isso aí passa a ser um acréscimo muito grande. Eu achei muito inteligente. Achei muito inteligente a escalação, porque jogando fora de casa, o sistema defensivo, como ele põe aqueles 2 volantes bem postados, que um chega a ser o terceiro zagueiro, eu acho que o esquema está muito bem montado. Eu acho esse treinador um bom treinador. Ele é arrojado. É questão de... Não tenho dúvida que ele é um treinador. Agora tem se criticado ele muito em relação à postura do Internacional, exatamente essa postura aí exatamente desses 2 volantes. Na realidade, o Musso está sendo um jogador como terceiro volante, né? Aliás, terceiro zagueiro para a saída dos zagueiros. E ele manteve o fluxo, ou seja, ele a convicção dele. Mantendo a convicção, ou seja, ele quer exatamente isso aí. Claro que o futebol tu só adquire com ritmo e sequência de jogos. Ele está sendo convicto. Eu não sei se os jogadores têm essas características para isso. Porque não adianta tu querer montar um esquema de jogo se tu não tem jogadores com essas características. Mas vocês lembram quando o Grêmio jogou uma Libertadores que tinha o Adilson, a mesma posição que joga o Musto, que era o terceiro zagueiro e sabia sair... Não era o terceiro zagueiro era o Roger. Não era, ele era zagueiro mesmo. Zagueiro muito... Terceiro zagueiro, quem fechava pelo meio, quem fechava era o Roger. Era o Roger. Mas chegou a ter... Era o Roger. Não, mas esse era o homem de área, esse era o zagueiro. Agora, o Internacional, que postura vocês acham que vão ter? Eu não acredito que ele vá sair e jogar como ele gosta de jogar, ou seja, marcação alta, saída de bola. O Internacional certamente ele vai apostar na velocidade do Marcos Guilherme. Vai certamente adotar a cautela, né, para sair lá da Colômbia com um resultado positivo, é uma formação diferente dos jogos anteriores. Prova disso é a escalação que ele vai colocar em campo daqui a pouco, mas pela formatação que tem a equipe hoje, nessa partida, o Inter tem tudo para sair de lá com um bom resultado, acredito, e depois, claro, decidir com a força da torcida aqui no Beira-Rio. Mas esse time da Colômbia é forte. Difícil de perder em casa. Para brasileiro nunca perdeu. Nunca tomou gol. Se tu pegar, ele nunca tomou gol de equipe brasileira. Tomou do Cruzeiro. Tomou do Cruzeiro. Ele já enfrentou, ele enfrentou brasileiros e Libertadores. Foi o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Corinthians e o Cruzeiro. Nunca perdeu lá, e só tomou gol do Cruzeiro. Agora, e só o Cruzeiro conseguiu um empate lá.
Só tomou gol do Cruzeiro. Não, ele está invicto com o time brasileiro. Sim. Agora, é um time, no comparativo com a Laú, que eu sempre tenho dito, a Laú tem muito mais tradição em Libertadores, que é um time que praticamente, não em títulos, né, mas tem tradição em participação. Uma equipe que está aí todos os anos em Libertadores da América. O Tolima não tem essa tradição da Laú que o Inter eliminou, né, na segunda fase da pré-Libertadores, mas é um time, olha, muito superior. Eu ouvi até os comentários hoje em relação a que clube do futebol brasileiro poderia se comparar ao Tolima em relação ao time de Série A do Campeonato Brasileiro. E eu ouvi que se compara muito ao Atlético Paranaense, que é um time caseiro, que é um time que usa muito a sua força em casa, usa muito a sua força em casa, né? E é um time que tem 3 atacantes de muita velocidade, é um time jovem, né? E o Internacional vai ter que encontrar essa dificuldade. Agora, o que eu sinto? A proposta do Internacional é sair de lá com um empate. Para reforçar o que disse o Calil, foi 0-0, viu? Nunca sofreu gol ao Tolima do time brasileiro, foi 0-0. Não, o Cruzeiro já tinha sofrido gol. Não, foi 0-0 o empate deles lá em Bagué. Ele nunca sofreu gol de time brasileiro. Foi 0-0. Em casa, no caso. Em casa. Bom, e aí tem uma outra dificuldade que eu acho que o Inter vai enfrentar hoje, que para mim a maior perda é o lateral, é o Moisés, que mesmo que se discuta a questão técnica, é um jogador de força física, de velocidade, coisa que hoje o Wendel não consegue mais entregar. E é o que faz eu acreditar que sim, o Kudê vai ter um pouco mais de cautela, né? Não vai querer que o Wendel seja o lateral marcando lá em cima, num time de força e de velocidade como é o Tolima, né? Ele já vinha demonstrando que estava sem condições de jogo no final do jogo do Grenal. Toda hora, quando tinha uma substituição, eu pensava que iam substituir ele, porque ele estava sentindo alguma coisa, alguma lesão. O jogador saiu e eu me admirei como é que não substituíram aquele atleta. Mas eu não vejo muito assim, eu não consegui ainda ver nesses laterais do Internacional, eu não sei se é uma questão de entrosamento ou posicionamento, mas eu não consegui ver essa diferença aí tão grande aí em relação... O próprio Wender, que foi um lateral criticado. O que tu vai ter... essa vantagem é que o Wendel é um jogador mais defensivo em relação ao Moisés. Claro. O Moisés é um jogador. Tanto é verdade, por isso que ele joga com o músculo terceiro volante, exatamente para fazer essa cobertura dos 2 laterais, né? O Rodinei também, o Internacional, aposta muito nesses laterais, mas eu não consegui ainda visualizar um ganho tão grande assim em relação ao Heitor, em relação ao... Mas o que eu falo não é nem uma questão necessariamente de ganho de qualidade, mas é que o Wendel não vai marcar a saída de jogo pelo lado. O Wendel é um jogador que vai ter que esperar. Ele marca, ele é defensivamente melhor, mas ele vai ter que ficar esperando, né? Ele não vai fazer a correria o tempo todo, né? Não vai subir e descer o tempo todo. O que faz o Moisés, né? Exatamente, que tem mais fôlego. Agora, eu entendo que esse jogo passa fundamentalmente pelo meio-campo. E essa questão do setor defensivo é exatamente, né? Ou seja, a preocupação com esses atacantes jovens e velozes do Tolima. Por isso que eu entendo que ele vai posicionar o time dele mais para trás, porque foi aquele contraditório. Eu não acredito que ele vai jogar esse jogo contra o Tolima quando ele jogou o primeiro tempo no Grenal. Tanto é verdade que quando ele teve 10, ele colocou 2 linhas de 4 lá e o Inter passou, foi melhor que o Grêmio no segundo tempo com as 2 linhas de 4. É verdade. Então eu não vejo que ele vá, até porque a proposta é exatamente essa, ou seja, é exatamente essa, é sair de lá no mínimo com empate. Jogar por uma bola? Não digo que ele vai jogar por uma bola, ele vai apostar muito nessa velocidade. Mas se sair com empate é um belíssimo resultado. Não, essa é a proposta, Calil, só que é o seguinte, esse é a máxima, quem joga pelo empate fica perto da derrota. Tá certo. Mas mesmo no empate, a forma do Kudê jogar não me parece uma situação de vai ficar o jogo todo atrás. Ele vai ter cautela, né, vai preservar mais o time, mas não me parece que vai jogar pelo 0-0. O Inter vai especular. O time do Kudê, ele busca alternativas na frente, né? Me parece que o Inter perdeu aquele pensamento de em casa, vamos resolver em casa, né? Então, acho que... O Inter não tem mais essa proposta. A proposta do Kudê é exatamente essa. Ele deixou bem claro... Essa filosofia não tem mais. O Internacional passa a jogar da mesma maneira que joga em casa, joga fora.
Mas é o que eu tenho dito sempre. É uma mudança radical de mecânica de jogo, em que era a relação ao que era com o Odair que ficou fora ontem, né? Saiu fora. 0-0. Né? Olha, já começou a ter críticas lá da imprensa carioca que... Por pouco não perdeu o jogo ontem. Acabou da Sul-Americana, né? E essa é uma modificação que é da noite para o dia, da água para o vinho, né? Então, até tu assimilar isso aí, o Inter com o Cudê está menos 30 dias. O D'Alessandro fala até sobre a questão da preparação física, né? E também sobre a pressão. Um jogo como esse é um jogo sob pressão. O D'Alessandro fala sobre isso. O preparo físico a gente pega com um ritmo de jogo, né? Só jogando. Não adianta achar que só treinando a gente vai entrar no ritmo de uma competição tão importante como a Libertadores. A diferença que eu vejo é a pressão que nós temos pelo resultado. É óbvio. Quando tu joga decisões assim, tu tem uma pressão extra. Tu tem uma pressão importante, além da entrega física, técnica e tática. Tu tem uma pressão que a gente tem que saber controlar, porque em algum momento pode nos atrapalhar se a gente não estar tranquilo, se a gente não estar calmo, porque são momentos de decisão, são momentos difíceis, são momentos de escolhas, momentos de toma de decisões importantes, onde nós temos que estar calmos, nós temos que ter a cabeça tranquila e consciente de que qualquer decisão nossa pode ser positiva ou pode ser negativa, sim? Para o grupo, para o time, dentro de um jogo, no decorrer de uma partida. Então a diferença é essa, quando tu tem decisões e tu sabe que fisicamente não está 100%, tu tem que ser ainda mais inteligente, tu tem que ser mais ainda pensativo nas tuas decisões, ter calma, tranquilidade para que essas decisões não atrapalhem e sejam as melhores na tua escolha. Até aproveitando essa declaração do D'Alessandro em relação à questão física, né? Até falando exatamente em cima dessa modificação, até por lesão do Moisés, em relação ao Wendel, o Moisés é um jogador que transpira mais, para dizer assim, em relação ao Wendel, né? O Wendel é um jogador que não tem, embora o Moisés não tenha mostrado ainda talvez o que possa, né? Mas é um jogador que corre menos. Não, né? Arrisca tanto quanto não arrisca tanto, né? Eu acho que o que pode perder, eu não sei, talvez a questão aí desse modelo de laterais que o Cudê joga, né? Talvez o Inter sinta a falta do Moisés nessa maneira. Mas, de qualquer maneira, vamos lá para algumas mensagens aqui. O Edson Caetano: o Inter hoje tem que entrar com sangue nos olhos pela vitória e não se encolher. Dali, mas o Inter não. Eu acho que essa é uma característica. Essa é uma característica do Cudê. No primeiro dia que ele chegou aqui, ele foi bem claro em relação a isso. No meu time ninguém caminha, no meu time só corre. Desde o Caxias do Sul foi assim. Eu acho que essa é a questão, né, Giovanni? O Giovanni tem que estar tanto olhando o telefone aí, Giovanni. Está namorando? Não, a gente fica acompanhando também os comentários aqui. Né? Participa mais do programa do que acompanha. Não, estava compartilhando também nas redes sociais. Ah, tá, isso aí. Uma informação rápida da Copa do Brasil: é a Chapecoense que vai pegar o Zequinha semana que vem. Esse era o jogo desse dia, né? Boa Vista 0, Chapecoense 2, terminou há pouco, perdeu o Boa Vista e do Bonamigo. Então, o São José pega a Chapecoense na próxima quinta-feira, lá no Paço da Areia, o estádio Francisco Novereto Neto. Quinta-feira. O São José. Tá certo. Vamos lá, o pessoal aqui acreditando. O primeiro gol foi do Ailon. Tá? O Xandão, sou Cadu, 3-0 pro Tolima. Pô, tá otimista. Não, aí tem a secação natural. Sim, é bom que se diga, né? É difícil que esse grupo aí, esse jogo aí, vai cair exatamente no grupo Mas do Grêmio. esse cara não é nem
colorado, ele Não, é gremista. antigremista. Mas Ante tudo. Anti tudo, 3-0. Ao contrário exatamente do próprio Renato, né? Disse que torce pelo Internacional na coletiva após o Grenal, até porque uma viagem a menos para a Colômbia, né? Se o Internacional cair no grupo... Mas aí o treinador pensa em estratégia. O torcedor, ele quer ver o rival o perder torcedor, o mais rápido possível e da pior forma. O torcedor não tem, essa projeção. O torcedor quer sempre o rival Da pior fora, forma né? e da melhor maneira. Exatamente. Mas o Humberto Claudino, boa noite, Cadu e convidados, 2 toques. O Ronaldo faz uma colocação interessante. Pelo menos o Inter ataca com esse esquema, em vista do ano passado, que tinha posse de bola, mas não chutava gol. Essa é a proposta do Cudê, exatamente isso aí, é posse de bola. Só que o Internacional não está conseguindo ainda adotar isso. Isso requer treinamento, isso requer tempo, né? Isso requer ritmo de jogo. Só que o toque de bola do Internacional tem sido muito lateralizado e muito para trás. É aquela história, posse de bola, não adianta botar a bola embaixo do braço e ficar com ela. Ou seja, para trás trocando. Mas isso foi isso. Mas foi uma coisa que o próprio Cudê já identificou, né? Que o Cudê já cobrou dos jogadores que estão tocando muito para trás. Então, mas é tempo, realmente é tempo e treinamento. O Cudê não fechou 2 meses ainda treinando com o Internacional, né? Então é um tempo muito curto. O grande problema, o grande desafio que a gente já sabia que aconteceria é que tudo isso vem, que nesse tempo extremamente curto ele tem uma série de decisões, né? O Xandão te mandou a resposta, viu, Calil? O Xandão que tinha falado que era os 3 assim, mas acho que a gente falou. Pelo contrário, amigo, sou apenas gremista. Mas isso é natural, isso é a frase do jogo, né? O gremista seca o Colorado e os colorados secam o gremista. Agora, a escalação do Marcos Guilherme, eu acho que isso pode ser um grande acréscimo. Ele entrou no jogo contra a Laú, né? O Internacional deu outra postura. Ele tem entrado bem nas partidas. Embora aí era aquela história, jogando em casa. Tu precisa fazer o resultado, porque tu vinha do empate com 0-0 lá no Chile. Então, essa proposta... E esse dentro do esquema do Cudê, é exatamente esses jogadores que ele precisa. São jogadores de velocidade. E o Marcos Guilherme é um jogador de velocidade. Eu acho que o Marcos Guilherme entrou super bem escalado e um jogo fora, que tu precisa, quando tu puder roubar a bola, sair no contra-ataque. É extremamente importante ter um jogador de velocidade. Assim como o menino, Bosquilha também entrou muito bem também. Sim. E todas as vezes que esse Marcos Guilherme joga, ele é muito veloz. É rápido esse cara. E é um jogador que há tempo o Internacional procurava, né? Porque ele é veloz e tem qualidade. Ele consegue finalizar, tem feito gols, né? Eu acho que ele sabe jogar muita bola. Agora, se a preocupação o Inter tem, evidentemente que o Tolima tem a preocupação com o Internacional, né? E o técnico Tolima deu mostras aí que estudou muito o time do Internacional e que a grande preocupação deles é com o Paulo Guerreiro. Tem sido esse jogador que tem impressionado muito lá, e a preocupação de toda a imprensa colombiana é exatamente nesse sentido. Mas vamos ver o que o lado do Grêmio, o que o Renato falou em relação a essa questão aí que torce para o Internacional, até para que esteja um jogo a menos na Colômbia, né? Não tem essa viagem tão longa. Olha, essa viagem internacional é uma viagem desgastante. Foram 8 horas de voo até Bogotá e depois o Inter pegou, aí foi de ônibus até a cidade de Bagué, ou seja, foram 12 horas de viagem para esse jogo. Depois de um Grenal desgastante, teve o domingo de folga e na segunda-feira essa viagem. Mas os jogadores do Grêmio, né, também têm esse posicionamento em relação a isso, se torcem ou não para o Internacional, para que possa ter essa viagem que o Renato, não ter essa viagem que o Renato falou. E o Maicon fala exatamente sobre o Inter na Libertadores. A gente já está na Libertadores, né? Já está na fase de grupos, então a gente vai assistir os jogos porque a gente sabe que dali sai mais um adversário nosso, então a gente não tem que escolher. Eu acho que o mais importante foi a gente ter feito o nosso papel para já garantir a nossa vaga na Libertadores direto, sem ter que jogar esses jogos, porque sempre no início de temporada é bastante complicado, você pega essas equipes já estão jogadas, né? E você vindo de férias, são jogos que pode pesar muito e, de repente, se você não passar, é complicado.
né? A gente tem exemplo aí do Corinthians que ficou fora, né? Então, a gente, como já está lá, o adversário que vier a gente vai procurar enfrentar da melhor maneira possível, fazer o nosso trabalho e vencer, que é o nosso objetivo sempre. O Grêmio está certo, o Grêmio não tem... A preocupação, a colocação foi toda feita essa em relação exatamente à declaração do Renato no último sábado na coletiva, né? Após a vitória do Grenal. Mas sempre tem uma cornetinha nas entrelinhas, né? Sim, sempre, sempre. Percebe que sempre tem uma mensagem subliminar. Nós já estamos na fase de grupos. Mas é a realidade, Sim. a realidade, né? Tanto é verdade que o Grêmio está utilizando aí outros times titulares desde o início do Campeonato Gaúcho, foi exatamente com isso, para buscar, porque o Grêmio agora, março está pertinho aí, né? E o Grêmio tem a sua participação na Libertadores da América, já na fase de grupos. E a vida pode ficar bem confortável na fase de grupos se ganhar do Caxias, né? Que aí o Grêmio já está na final do Gauchão. Também. Claro. Não, mas essa é a proposta do Grêmio. Exatamente. Essa é a proposta do Grêmio. Olha aqui, o Ronaldo Nadim diz assim, o Cudê não é técnico de jogar pelo empate. Tem razão, tem toda a razão, Ronaldo. Não é técnico de jogar pelo empate. Mas evidentemente que ele... Isso que eu digo, ele não vai posicionar... Eu não acredito que ele posicione o Inter da maneira que ele posicionou no primeiro tempo do Clássico Grenal. Ele não é técnico de jogar pelo empate, mas evidentemente que, a exemplo do que foi no jogo contra a Laú lá. Teve cautela, né? Teve cautela, evidentemente que não vai ficar lá, botar 2 linhas de 4 para jogar por uma bola, isso não. Mas que ele vai ter cuidados defensivos e precisa ter, exatamente porque esse time de Tolima é um time jovem e um time de muita velocidade. São 3 atacantes de muita qualidade que tem esse time do Tolima. Então, E tem na frente aqui o Rodrigues, né? O Campaz, o Albornoz e o Estupinhã são os principais jogadores. Então é Monteiro, Bangueiro, Quinones, Moya, Castrillon, o Carlos Robles, Gordijo, Albornoz, Campaz, Estupinhã e o Rodrigues é o atacante hoje na equipe do senhor Hernan Torres. olha só uma mensagem também do nosso telespectador assíduo aqui, está sempre, todas as noites ligado no nosso Dois Toques. Grande profissional, grande pessoa, está em Santa Catarina, mas sempre assistindo aqui, é o que a RDC ele proporciona. Você assiste em qualquer lugar do mundo, onde você estiver, pelas plataformas digitais. É o nosso Julinho Espinosa, diz ele, Cadu e convidados. Boa noite. Preparo físico é diferente do ritmo de jogo, não tem dúvida, né? D'Alessandro está enganado. Ele está querendo proteger o grupo e a ele próprio. A dupla Grenal tem históricos de sempre estar voando em campo em qualquer competição. Um abraço, Júlio Espinosa, que conhece e sabe muito, né? Em relação aí Foi a maior preparação. dupla que o Caxias teve, Marco Eugênio e Julinho Espinosa. O Ser Caxias teve a melhor Mas tu secava dupla. eles, né? Tu como juventude, tu mas secava eles. eles sabiam, eles entendiam de futebol. Um abraço pro Julinho. Julinho sabe muito. Julinho foi que eu disse, ele fez uma postagem na semana, ontem, hoje, até no Facebook, e eu comentei, né? O Julinho marcou pelo trabalho e pela competência por onde passou. E daí o Carlinho fazendo referência agora também ao Caxias, né? Grêmio e Caxias já fizeram jogos históricos, né? A gente lembra os mais recentes, da Taça Piratini, agora tem esse ano de novo. Não sei se vai recordar, Cadu, se é da tua época, 1987. Sim, da minha época. Teve- Nessa época eu era repórter, teve- repórter setorista, meu tempo de repórter na RBS TV. Teve um turno do Campeonato Gaúcho que foi decidido na moedinha lá na federação. E deu Caxias. O Grêmio e o Caxias empataram em todos os critérios, vitória, saldo, gols, o cartão não era critério de desempate. Então o Caxias ganhou na moedinha. Eu acho muito bacana a campanha que o Caxias tem feito, porque com todas as adversidades financeiras, quando o grupo fecha, busca esses resultados. Porque, olha, eles conseguiram montar uma equipe com atletas experientes, tem uma gurizada também junto no meio, e ele, por ter sido um zagueiro que foi ídolo do time do Caxias, tem que tirar o chapéu, porque, olha, a situação financeira que vive os times do interior, enquanto o Grêmio e o Inter ganham 13 milhões para disputar o Gauchão, 13, 14 milhões, que é o que vale a marca internacional, e Grêmio vale isso com certeza. Bem mais até. Mas o interior é a pau e corda. Quem está na Série B, que é o Juventude, o Brasil ganha 1,5 milhão, 1,3 milhão. O resto dos clubes é 600 mil.
É muito difícil fazer futebol. Hoje o interior, cada vez mais, esse rateio dessas cotas, a marca Grêmio e Inter é muito grande. Mas isso aí não adianta. É aquela história em relação ao Flamengo e Corinthians em relação aos outros times. Então isso aí é uma coisa que não, é uma coisa do futebol. Não tem como comparar, eu concordo, Cadu. Só que é difícil tu montar um time com uma cota dessa. Mas agora está se dizendo que também é difícil os outros clubes em relação ao Flamengo também. Prova disso que ele não acertou a transmissão em TV aberta ainda. Flamengo e Corinthians. Com toda essa dificuldade, o Caxias, para mim, claramente é o melhor time do interior hoje. Eu quis enaltecer que, mesmo com a adversidade, quando tu fecha o plantel e vai buscar um cara em cada setor... Vamos lá, o Edson Caetano, o Inter tem que cuidar do lado do Wendel, pois ele não é confiável. Ele foi muito criticado em relação à verdade, que o Inter foi buscar o Moisés. O Julinho aí agradecendo aí, Calil aí, a tua referência, mandando um abraço também a todos nós aqui do programa. Mas falando um pouquinho desse jogo, a gente vai ter muito tempo aí para falar, tem quinta, tem sexta para falar desse jogo do Grêmio, claro que o foco aí é esse jogo do Internacional, mas evidente também tem os gremistas, estão nos assistindo, e isso não é aquela reclamação, só vamos falar do Inter, não vamos falar do Grêmio, ou vice-versa, né? Mas ter o sorteio da arbitragem. Sorteio da arbitragem. Deve ser o Voaden e o Daniel Bins, os dois selecionados. Agora, o Grêmio será que vai com 3 volantes, como foi no Grenal, ou vai de 2 volantes? Parece que não sei se é dúvida do Renato, mas a questão é algum mistério entre o Lucas, né, e o Luciano. Ou seja, com o Lucas ele vai ter 3 volantes e com o Luciano ele joga com 2 volantes, né? Ou seja, é o Maicon e Mateuzinho, né? Mateuzinho. Eu acho que o Grêmio, evidentemente, até pelos que o Giovani falou, o Grêmio vai buscar e quer esse título e é o grande favorito, não dá para negar. Vai jogar com o mesmo time que saiu jogando o Grenal. Será que vai com os 3 volantes? O Renato, às vezes, tem convicção nas escalações dele e ele depois depende do resultado. Ele entra com o Luciano ou entra com o Thiago. O Thiago agora machucou. Entra com não, o Caxias perde o centroavante, que é o jogador do Grêmio, né? O Acordo de Cavaleiros da Silva, né? Não, Acordo de Cavaleiro, 3 milhões se botar o Guri a jogar. Não, 300 mil. 300 mil. Ainda assim é dinheiro. Ele está inflacionando aí. Se o cara empresta... Não... Para quem não tem, retorno, tem 300, é 3 milhões, cara. Aumenta um zero. Mas me parece que essa escalação dos 3 volantes ela foi bem circunstancial para o Grenal também, né? Quando a gente vê a coletiva falando em Grenal, o Internacional vai ter que mostrar também o seu poder de reação, né? Nesse jogo contra o Tolima. O jogo que inicia daqui um pouquinho, a gente também daqui a pouco tá encerrando o nosso programa, porque o Internacional... O foco principal do Internacional, não tem dúvida nenhuma, né? É a pré-Libertadores para chegar na fase de grupo. Não que a gente desdenhe aí o campeonato gaúcho, nem Grêmio, nem Internacional, não é uma questão, mas essa é a prioridade, né? Então, é verdade que o Grêmio quer já garantir esse turno aí agora... Para fazer todos os testes. Para ter toda a tranquilidade lá depois na fase de grupo, já garantido na final do campeonato gaúcho, né? O Inter tem essa prioridade aí desse jogo, o Tolima... Até para garantir que ele entrar em fase de grupo, porque o Campeonato Gaúcho, né, quem quer ganhar, né? É evidente que quer ganhar. Fica ruim para quem perde, ou para quem chega em segundo. Palpite de resultado aí para esse jogo? No início ali eu falei, não sei se chegasse 2-1. 2-1. Tu falou fora nós estávamos no ar já? Não, tu falou? Eu falei fora, né? 2-1 pro Inter. Aí toma gol, hein? Mas decide tudo aqui, né? Vai ser 2-1 pro Inter. O Giovani? Eu acredito no 1-1, gol fora de casa, com um bom empate, situação mais confortável para decidir no Beira-Rio. Calil? Eu também fecho no 1-1 e vai ser um jogo difícil. Não, quanto às dificuldades, não tenha dúvida nenhuma. Jogo difícil. Agora, essa briga aí... Essa é a última. Vale a permanência do Inter na Libertadores. Já tem os exemplos aí que se teve. O Corinthians caiu agora já na segunda fase, né? O Corinthians já saiu. Ou seja, e isso tem acontecido. O São Paulo, ano passado, também caiu. Você esperava no grupo do Inter, né? Essa pré-Libertadores é uma armadilha terrível. O Atlético já saiu, o Corinthians já saiu 2 vezes. O São Paulo, ano passado, exatamente, que
que O Corinthians saiu o ano passado, saiu esse ano. Entra na segunda fase, né? Então essa já é a terceira fase. Tá? Ou seja, o São Paulo ano passado era considerado, inclusive, um dos favoritos aí, né? E entraria no grupo do Inter, River vai entrar o grupo da morte. Aí quando saía a revista com o guia da Libertadores, tinha todos os times aí, mas quando saiu o time já estava eliminado. Bom, bola rolando, início de jogo lá em Bagué. Né? Então, encerramos os nossos 2 toques, até para que a gente possa acompanhar o jogo também. Amanhã tem toda a repercussão aqui desse jogo do Inter e Tolima e também, né, já projetando a decisão aí do próximo sábado de Carnaval, Caxias e Grêmio, lá no Estádio Centenário. Bom, nós saímos daqui, vamos lá para o Barranco, vamos acompanhar o jogo internacional, lá esse jogo Tolima e Inter e Tolima. Eu vou para lá, qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços, Avenida Ipiranga 81, 13 e a Avenida Ceará 370. Uma balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, quer saber de estacionamento, teletaxe, segurança, você sabe quem ele leva e quem ele traz. Na sequência está chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas. Depois vem Joias na TV com Rossana Rocha, depois a reprise dos nossos 2 toques, tem Virando o Jogo, programação toda da RDC TV. Continue aqui ligado na programação da RDC TV. A todos vocês, o grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.